Olá! Hoje eu vim trazer a minha opinião sobre o livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Esse é um livro bem interessante. Apesar de ser um livro antigo que foi publicado em 1928, com alguns exemplos que fazem parte do momento do autor daquela época e que hoje já não se aplicam tão bem, e também, apesar de ter mais de 600 páginas, são quase 700 páginas, 672 páginas, ou seja, um livro grande, esse é um livro que merece ser lido. E o autor traz muitas ideias interessantes sobre como você pode se montar para que você possa alcançar grandes objetivos, ou seja, tudo aquilo que você precisa desenvolver na sua personalidade para que você se torne uma pessoa de sucesso. E esse sucesso não significa só o sucesso financeiro, é o sucesso pessoal, é o sucesso no trabalho, é o sucesso na vida. O autor elenca 16 qualidades que você deve desenvolver em sua personalidade para que você alcance esse sucesso. E ele desenvolve, ao longo de 16 capítulos, toda uma literatura com exemplos, né, de pessoas da época de sucesso, das próprias experiências e vivências dele, que transformaram esse livro em um livro de autoajuda interessante, que já foi publicado diversas vezes, mais de 40 edições que ele tem. E claro, essas ideias que ele traz, com muita organização, você pode desenvolver na sua personalidade e você vai perceber que elas são bem úteis. Ao longo desses 16 capítulos, o autor deixa bem claro que uma personalidade de sucesso ela pode ser modelada, ou seja, você pode aprender com exemplos que irão facilitar essa postura e você pode desenvolver dentro dessa sua postura qualidades que irão te aproximar não só do seu objetivo principal, mas você pode construir outros objetivos principais ao longo da sua história de vida. Você não precisa ficar fixo a um único. E se em algum momento você mudar de ideia e aquele objetivo principal inicial não fizer mais sentido para você, você tem condição de mudar a sua trajetória e seguir para um objetivo principal que realmente lhe faça sentido. Então, o objetivo é sempre ter um objetivo principal definido. A primeira característica que o autor elenca em seu livro para o desenvolvimento de uma personalidade de sucesso é a formação de um mastermind, ou seja, fazer parcerias com pessoas que te ajudem a se aproximar do seu objetivo principal. E aí, nesse caso, as pessoas que estarão envolvidas nesse processo criativo juntas, cada uma trará as habilidades, suas habilidades individuais. E juntas, quando você tem duas pessoas juntas, você tem uma quantidade de criatividade X. Se você tiver 10 pessoas juntas, então essa probabilidade de ações criativas ela é muito maior. Então, quanto maior a quantidade de mentes envolvidas, maior será a possibilidade desse objetivo ser construído de maneira rica, ampla e eficiente. A segunda lição que o autor traz é: tenha um objetivo principal definido. O que é isso? Você sempre deve se perguntar, tanto no trabalho como nas suas atividades cotidianas, o que eu quero? Enquanto você não tiver esse objetivo, não souber exatamente o que você quer, você não terá objetivo. Então, esse objetivo ele precisa ser pensado, escrito, e as ações que você deve escrever também, para que você possa se aproximar desse alcance desse objetivo. Tem que ser tudo definido de maneira muito clara. E por que escrever? A escrita faz com que você se comprometa com o seu objetivo. Então é algo que você
desejará realizar e estará comprometido em fazer. E nesse caso, você tem que ter esse propósito lido diariamente. Então, qual é o seu objetivo definido? Se você já tem esse objetivo definido, escrito todos os dias quando você acordar e várias vezes ao longo do dia, você vai ler aquilo ali para que as suas ações ao longo do seu dia te levem ao encontro desse objetivo principal que você já definiu anteriormente. E para isso, uma das formas que você tem é a meditação. Então, você sentar, ler esse papel desse compromisso que você fez e meditar, imaginar como é a sensação de já ter alcançado esse objetivo. Outra atribuição que uma pessoa de sucesso deve ter é confiança em si mesmo. Se você não acredita no seu potencial, o mundo não irá acreditar no seu potencial. Então, antes de você começar qualquer coisa na vida, você precisa primeiramente acreditar que você é capaz. E para isso, para desenvolver essa personalidade confiante, vale você fazer exercícios de olhar-se no espelho, de gostar da sua aparência, de falar em voz alta, de aprender a escutar a sua voz e mais, de se sentir feliz com aquilo que você vê no espelho. Isso vai fazer com que a sua autoconfiança aumente também. A partir do momento que você começa a se gostar, você desenvolve essa autoconfiança. Além disso, você pode prestar atenção nas pessoas que são já pessoas de sucesso e modelar aquilo ali. Quais são as atitudes que aquelas pessoas possuem que são interessantes e que você gostaria de desenvolver para você? Então, é um modo de falar, de uma impostação de voz, é a maneira de caminhar. Tudo isso são atitudes que você pode modelar e aprender. Você não irá copiar o outro, você irá modelar e esse modelo que você estará observando, você irá adaptar a si. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém consegue ser uma cópia fiel do outro. Mesmo que você tente insistentemente desenvolver uma fala igual a de uma outra pessoa, nunca será igual, porque você já tem características que são únicas e que elas são suas e que são intransferíveis. Outra atitude que uma pessoa de sucesso deve ter é o hábito da economia. Saber administrar os recursos financeiros que você recebe é fundamental para que você tenha liberdade e você também possa viver com organização. Todas as pessoas que prosperam, elas não prosperam porque elas utilizam tudo aquilo que elas possuem de maneira leviana. Elas prosperam exatamente porque elas sabem organizar os recursos que têm. Então, quando você pensa, por exemplo, numa pessoa que ganha 100 mil reais e ela gasta tudo, ela é uma pessoa que, ao final do mês, ela não tem valor financeiro guardado. Aí você pensa numa pessoa que de repente ganha 1.000 reais e que todo mês consegue guardar 100 reais. Ao final de um ano, quem vai ter mais dinheiro? Aquela pessoa que tem 100 mil reais ou a pessoa que ganhou 1.000 reais e guardou 100? Apesar do potencial financeiro da pessoa que ganha 100 mil ser muito maior do que a pessoa que ganha 1.000 reais, o controle financeiro da pessoa que ganha menos é fundamental nesse processo de prosperidade. Então, ela consegue controlar e organizar o dinheiro dela de modo que sobre. Já a pessoa que ganha 100 mil reais, ela não tem esse autocontrole, ela não consegue administrar as suas finanças e toda pessoa que gasta ou tudo ou além do que ganha, a probabilidade dela chegar num período da vida sem recursos é infinitamente maior do que uma pessoa que ganha um valor menor e sabe guardar. Então, o hábito de guardar, ele deve ser exercitado, se aprende. Então, você começa guardando 5% do seu salário, 10% do seu salário, aquele dinheiro extra que você recebe, você também tem que ter o cuidado de guardar um percentual desse dinheiro e, claro,
Ninguém está falando que você não irá utilizar o dinheiro para as coisas do seu cotidiano que são importantes. Mas sempre você deve se fazer a pergunta: será que isso é realmente importante para mim ou é apenas o meu ego? Ou é para satisfazer uma necessidade, para mostrar para outras pessoas aquilo que eu posso ter ou se realmente esse objeto que eu estou comprando é algo fundamental para o meu cotidiano, para otimizar a minha vida cotidiana. Então a gente deve sempre pensar nisso, porque isso faz toda a diferença no final das contas. Outra característica de uma personalidade triunfante é a iniciativa e a liderança. Ou seja, você não deve esperar que as pessoas tragam para você respostas prontas. Você precisa buscar essas respostas e através do quê? Através do mastermind que você formou, através da sua meditação, através da sua própria criatividade. Porque a partir do momento que você é uma pessoa líder, você lidera o grupo e não é liderado. Então, para que você realmente seja uma pessoa triunfante, uma pessoa de sucesso, você não deve ser a pessoa liderada, e sim o líder. Outra característica é a imaginação. Você precisa ser uma pessoa muito criativa. Uma pessoa criativa, ela consegue ver além das possibilidades aparentes. E isso serve tanto para situações envolvendo ela, como situações envolvendo pessoas próximas a ela. Porque às vezes algo que é desafiador pode ser uma oportunidade de crescimento. Então, a imaginação faz com que você possa pensar fora dessa caixinha. O que é óbvio, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, isso é feito rotineiramente. O que o mundo espera é o algo a mais. O que você pode fazer a partir dessa realidade que você já tem, que seja algo que vá acrescentar e que seja algo realmente importante e que vá solucionar problemas das pessoas à sua volta de maneira útil. E sempre lembrando, tudo que você for fazer, você deve sempre pensar em jamais atrapalhar o outro. Então, sempre use da premissa de aquilo que você for fazer ser algo positivo, ser algo útil, sem passar por cima de outras pessoas. Nesse pacote de atitudes entra o entusiasmo. Toda pessoa entusiasmada, ela tem uma mente positiva. Então, uma das características que o autor fala é que nós devemos sempre nos aproximar de pessoas positivas, entusiasmadas, e que nós também sejamos essas pessoas, e que nos afastemos de pessoas que sejam negativas. Agora, essa questão dessa pessoa negativa, eu vou falar futuramente porque ela também pode te dar indícios bem importantes de coisas que você pode desenvolver na sua personalidade para acrescentar. Então, a pessoa negativa, ela não necessariamente é um mal. Você não deve ficar o tempo inteiro perto dela, porque ela realmente é uma pessoa densa, uma pessoa que irá sempre estar reclamando, falando mal do outro, e esse tipo de sentimento não é bom ser desenvolvido e nem termos contato frequentemente com ele. Mas a gente precisa saber que ele existe. Então, esse entusiasmo que as pessoas têm, ele é importante. Só que todo o excesso ele é perigoso. Então, você precisa ter o entusiasmo, ser uma pessoa agradável, mas sem excessos grandes para que você consiga enxergar o que está à sua volta e o para além, porque se você consegue ler as entrelinhas, você consegue perceber com mais facilidade as possibilidades que ainda não estão visíveis, mas elas já existem. Toda pessoa de sucesso, ela desenvolve em si o autocontrole. O que é isso? É você dominar os seus pensamentos e os seus sentimentos.
E esse domínio, ele pode ser realizado através da autossugestão. O que seria isso? Você começa a imaginar, modelando a personalidade que você quer desenvolver em si. E quando a gente fala nesse autocontrole e nesse pensamento que você domina, você coloca esses pensamentos a seu favor. Ou seja, você pensa durante o seu dia em coisas positivas que te aproximem do seu objetivo principal e não em pensamentos negativos, os quais irão te afastar de qualquer objetivo principal que você tenha. Então, quando a gente fala nesse domínio das emoções, a gente pode pensar exatamente nas situações do cotidiano. Uma pessoa, por exemplo, que briga no trânsito, mesmo que ela tenha acontecido algo que não lhe agrade, se ela pensar e tiver autocontrole, 1 minuto antes dela explodir e causar uma situação desagradável, ela não faz. Por quê? Porque ela controla as suas emoções e ela entende que tudo aquilo ali é passageiro, que ela pode fazer de maneira diferente, contornar aquela situação para que ela tenha o menor prejuízo possível. Agora, quando uma pessoa não tem o domínio das suas emoções, tudo aquilo que poderia ser contornável, organizável, se torna algo sem controle. Então, nunca uma pessoa de sucesso vai ser essa pessoa descontrolada, essa pessoa que não pensa, como a gente fala, friamente. É uma pessoa que vai pensar friamente, sim. Ela vai enxergar o que realmente é importante e o que realmente deve ser feito naquele momento, apesar dela ser uma pessoa perfectível, ou seja, uma pessoa que está em processo de aprendizagem, ela consegue ter essa visão porque ela está calma. E estar calmo te eleva a um patamar de sucesso, com certeza. Outra atitude que você deve desenvolver na sua personalidade é o hábito de fazer mais do que a obrigação. O que é isso? Você sempre haverá uma vantagem para aquela pessoa que se dedica mais. Aí você pode estar pensando assim: bom, se ao final do mês eu tenho um valor para receber que é um valor fixo, por que eu irei me dedicar mais? O universo ele é muito sábio. Todas as vezes que você oferece, ele te dá de volta. E ele te dá de volta de maneiras fantásticas. Então, não é porque você estará fazendo um trabalho, eu vou fazer um trabalho aqui porque eu estarei pensando no que o universo vai me dar. Não. Tem que ser algo genuíno, tem que ser algo gratuito, tem que ser algo que vem de você, é da sua própria vontade. Então, quando você faz esse trabalho da sua própria vontade, com dedicação, com amor, com esmero, fazendo o melhor que você consegue com aquilo que você tem disponível, o universo ele vai te devolver como consequência mais coisas que promovam esse seu bem-estar e essa possibilidade de você se dedicar. Então, esse retorno ele volta em forma de ajudas, de dinheiro, de facilitações, né, para o seu dia a dia, em forma de bens e serviços e etc. Até mesmo em formas de sentimentos, porque a partir do momento que você faz algo que é genuíno a alguém e aquela pessoa se torna agradecida, essa energia boa ela chega até você, porque você promoveu o bem-estar de alguém. Então, esse hábito de fazer mais do que está na proposta do seu trabalho, ele é fundamental para que você cresça, para que você prospere. E outra coisa, todo grande líder, toda pessoa de sucesso, ela faz trabalhos que nem sempre são remunerados. Então, ela quer aprender, por exemplo, uma determinada atividade, ela geralmente trabalha como alguém que está fazendo um estágio, que às vezes é pouco remunerado, ou nem sempre é remunerado, porque o objetivo dela está além. O objetivo dela é aprender. E uma outra coisa que o autor fala: aprenda. Tudo que você puder aprender, aprenda. A personalidade de uma pessoa agradável, ela passa por
por esse conhecimento. Uma pessoa extremamente inteligente, informada, educada, abre portas para ela, todo esse pacote que ela traz, porque é uma pessoa magnética, uma pessoa agradável, uma pessoa interessante. Então, ser interessante é algo que te propiciará, com certeza, o alcance de grandes patamares, porque você é uma pessoa útil, é uma pessoa que faz o seu trabalho com amor e, obviamente, as pessoas que fazem esse trabalho com grande dedicação e com amor, elas alcançam grandes patamares na vida. Outra atitude a ser desenvolvida por uma pessoa triunfante é uma personalidade atraente. O que significa ter uma personalidade atraente? É ser uma pessoa educada, é ser uma pessoa organizada, e aí essa personalidade ela vai se adaptar a diferentes ambientes. Então, muitas vezes as pessoas elas compram coisas para mostrar para o outro que ela tem aquele objeto e possui determinado estilo de vida. E isso não vai te levar a um grande patamar. Muitas vezes você estar com uma roupa que é muito cara, ela não necessariamente irá te abrir as portas, porque você precisa de habilidades que irão te ajudar a abrir essas portas. E aí entra essa personalidade atraente, uma pessoa que conversa bem, que é educado, que é gentil, que faz o seu trabalho para além daquilo que ela foi paga. E aí a gente entra naquele escopo, né? Que diz, muitas vezes as pessoas falam, uma pessoa de salto é uma pessoa que terá muito mais respeito do que uma pessoa de rasteirinha, por exemplo. Não necessariamente. Talvez uma pessoa com uma calça jeans e uma camiseta básica daquela lojinha que a gente sabe que vende aquelas camisetinhas básicas baratas e um sapato limpo, bem engraxado, uma personalidade de atraente e com autoconfiança, ela fará muito mais do que uma pessoa que de repente esteja usando um salto e um terno, porque não é o pacote em si da roupa, mas o que você traz dentro dessa roupa que é a sua personalidade em si. Então, seja uma pessoa magnética, uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente, uma pessoa que demonstre o conhecimento, porque isso fará com que todo o pacote externo se abrilhante. Então, as coisas elas não começam a acontecer de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Ou seja, tudo aquilo que você acredita ser, acredita possuir, acredita desenvolver, você consegue. E tudo aquilo que você já diz não conseguir fazer, fatalmente você não fará, porque você já deu o start para sua mente que aquilo ali não será feito. Pense com exatidão. O que é pensar com exatidão? Selecione exatamente aquilo que você quer alcançar dentro do seu objetivo principal. Então você precisa ter um foco. Se durante o seu dia você tiver atividades que tirem você desse foco, você precisa substituir essas atitudes ou essas coisas que lhe afastam desse foco principal. Então, essa exatidão ela está exatamente aí nesse objetivo principal definido. O que te leva, o que te aproxima, quais as pessoas que estão ali ao seu redor que contribuem para que esse objetivo principal se torne cada vez mais real na sua vida. Então, isso daí você deve manter e sempre acrescentar hábitos que sejam positivos, interessantes e que te tornem uma pessoa mais interessante. Essa exatidão, ela deve ser construída diariamente. Então, pense sempre fora da caixinha, né? Como desenvolver essa criatividade, essa autoconfiança, esse pensamento positivo que irão te tornar e aproximar mais desse seu objetivo principal. Outra atitude importantíssima nessa personalidade triunfante é a concentração. Novamente, tenha foco e faça parcerias com pessoas
que realmente te ajudarão a chegar a esse objetivo. Agora lembre-se, se você já tem pessoas que de alguma forma elas contribuem com esse seu objetivo principal, aquelas pessoas que são negativas que eu falei anteriormente, elas apontarão um caminho muito interessante para você, porque você já conhece as habilidades que você tem e essas pessoas negativas irão te apontar exatamente o que te falta. Então, essas pessoas, elas são de grande ajuda, né? Não que você vai estar permanentemente em contato com elas, né? Você sempre vai tentar administrar isso daí para que você tenha o contato necessário para que você entenda o que ela tem para apontar para você que é negativo. E aí, esse ponto negativo é onde você vai colocar foco no desenvolvimento pessoal. Então, essa concentração em você trabalhar no seu objetivo principal, junto com a sua meditação, ela deve ser diária. Então, aprenda coisas novas, estude, amplie o seu conhecimento. Todo o conhecimento que você tem, ele é seu. Ninguém te toma, ninguém te tira. Então, quanto mais estudo você tiver, quanto mais conhecimentos você tiver, quanto mais habilidades você desenvolver, mais você será uma pessoa de conhecimento amplo, criatividade e, claro, habilidades que podem ser utilizadas em diferentes situações do seu dia a dia. Outra característica é a cooperação. Ninguém consegue alcançar um objetivo principal sozinho. Então, você deve se lembrar que você precisa das outras pessoas, nós não somos ilhas. Então, você irá precisar da ajuda dessas pessoas para te auxiliarem com as habilidades positivamente, para te apontarem aquilo que você tem como fraqueza e que você pode desenvolver soluções para essas fraquezas a partir da construção de novos hábitos. Então, tudo é modelável, ou seja, tudo você pode aprender. Você pode aprender novos hábitos, você pode aprender novas atitudes, adquirir novos conhecimentos, e tudo isso fará parte do seu pacote pessoal, que é um pacote que você busca o quê? Ser triunfante. E aí, quando a gente fala nesse ser triunfante, onde você tem um objetivo principal definido, não é que você vai trabalhar em um único objetivo somente. O seu objetivo principal, ele sempre terá objetivos que caminharão em paralelo. Então, por exemplo, se você quer aprender uma língua estrangeira, você é o objetivo principal. Por que você quer aprender essa língua estrangeira? Então, você tem que responder isso para você, criar todo um roteiro do que você precisa fazer para aprender e quem serão as pessoas ou os locais onde você irá utilizar essa parceria, essa cooperação. E aí você vai se valer de um professor, você vai se valer de vídeos que já estão disponíveis na internet. Então, tudo isso são cooperações. Então, você não estará sozinho, você estará junto com todo um grupo de atitudes e parcerias que irão promover esse seu objetivo principal. E aí, enquanto você estiver aprendendo a língua estrangeira, nada impede, por exemplo, de que você cuide do seu corpo e, sei lá, você quer emagrecer, que você emagreça, é um outro objetivo que corre junto com esse aprendizado que você tem. Ao mesmo tempo, você pode estar com um outro objetivo principal, que é, por exemplo, fazer um mestrado, um doutorado, que também irá seguir junto com esses outros objetivos principais. Então, o que você precisa ter, na verdade, é clareza na sua mente do que você quer alcançar e quais são as forças que você tem que irão cooperar com esses objetivos aí já elencados. Quando a gente fala do desenvolvimento dessa personalidade triunfante, você deve aprender que nem tudo na sua vida vai ser 100% sucesso. Então, aquelas situações que você vivenciou que de alguma forma você se frustrou, você deve primeiramente administrar esse seu sentimento,
compreender onde você errou, porque esse fracasso ele tem que ser temporário. Então você não, a menos que esse seu objetivo principal deixe de ter sentido para você, ele irá continuar na sua mente e aí você irá voltar às suas organizações de anotações de percurso para atingir esse objetivo, você vai revisar e ver onde você errou e o que você pode melhorar para que você consiga atingir esse objetivo. Todas as pessoas líderes que você fizer a leitura da biografia da vida deles, você irá observar que todos eles tiveram momentos desafiadores, mas foram esses momentos desafiadores que os fizeram chegar onde eles chegaram. Então, desistir para eles não era uma possibilidade na grande maioria das vezes. Então, eles aprenderam com os seus erros e colocaram esses erros para trabalhar a favor deles, lhes promovendo mais conhecimento que os fortaleceram e os fizeram atingir seus objetivos principais. Outra característica que você deve desenvolver é a tolerância. Você deve entender que, assim como você, as outras pessoas que estão no mundo, elas estão aqui para se aprimorarem. Então, elas não necessariamente terão um pensamento parecido com o seu. E nem por isso elas serão melhores ou piores do que você. Elas estão em suas caminhadas e você precisa aprender que você precisa respeitá-las. Então, mesmo que você não concorde com o pensamento de alguém, isso não lhe dá o direito de humilhar, de desafiar, de alguma forma prejudicar essa pessoa. Tudo aquilo que nós fazemos ao outro, nós devemos lembrar que também estaremos fazendo a nós. Então não existe nada nessa vida que fique ileso. A questão de você fazer uma ação, ela te devolve uma reação. Então, tudo aquilo que nós fazemos positivo, a reação é positiva. Tudo aquilo que nós fazemos de negativo, a reação é negativa. Então, aprender a conviver com pessoas de diferentes lugares, de diferentes personalidades, de diferentes religiões, é fundamental para enriquecermos as nossas personalidades também. Até porque o aprendizado, ele é um aprendizado coletivo. Então, quem disse que aquilo que o outro traz é ou não importante? Eu não tenho o direito de julgar, eu posso apenas analisar se aquilo ali em algum momento servirá ou não para a minha pessoa, mas eu não tenho o direito de, por conta disso, da pessoa ser diferente ou ter um pensamento diferente do meu, não aceitá-la como ela é. E para fechar, a regra de ouro. A regra de ouro é o quê? Desenvolver um bom caráter. Ou seja, o seu caráter é a soma total dos seus pensamentos, onde você deve sempre lembrar que nós temos uma lei eterna, colhemos sempre o que plantamos. Esse foi o capítulo que eu pessoalmente mais gostei, porque ele traz um termo de conduta, onde ele fala sobre a questão do caráter da pessoa, onde nós temos que ter essa honestidade. Mesmo que o outro não esteja vendo o que eu estou pensando. E todo pensamento, ele gera um sentimento dentro de mim que irá reverberar enquanto ação. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esses pensamentos que eu alimento e retroalimento para que as minhas ações elas sejam positivas. Se eu estou o tempo inteiro pensando em ódio, em raiva, em ira, as minhas ações também irão reverberar nesses sentimentos. E é aí que existe a questão dessa colheita. Nós colhemos aquilo que plantamos. Se eu planto o dia inteiro sentimentos ruins, ao final do dia eu vou colher o quê? Pensamentos ruins, que irão se reverberar para o dia seguinte e assim sucessivamente. Então, esse código de conduta moral que ele coloca em frente à regra de ouro é muito interessante, porque ele fala sobre essa honestidade, o perdão. Você deve perdoar a si e ao outro. Então, mesmo que alguém tenha te feito algo que seja ruim,
perdoe. Ela irá seguir o caminho dela, no tempo dela, e como eu já falei, a colheita que ela irá colher é de resultado pessoal para ela. Então, se você tem esse amor profundo e genuíno pelo outro, mesmo por aqueles que de alguma forma lhe prejudicaram, você se liberta, porque essa pessoa irá seguir o caminho dela e você o seu. Outra coisa, você deve ter sempre uma franqueza nas coisas que você fala, você deve reconhecer o poder do seu pensamento, você deve dominar a tendência que nós temos de sentir ódio, de sentir inveja, de ser egoísta, de ser ciumento, de falar mal do outro. Então, esses sentimentos eles devem ser dominados na sua mente para que você tenha essa prosperidade na sua vida. Além disso, você deve ocupar o seu pensamento com coisas que realmente façam sentido e que sejam positivas. Uma pessoa de personalidade agradável, ela não é uma pessoa que fica o tempo inteiro pensando em coisas negativas. Não que as coisas negativas não lhe aconteçam. Elas às vezes são desafios que a pessoa precisa enfrentar, mas ela ultrapassa aquilo dali sempre se perguntando: o que eu preciso aprender com essa situação? Então, essa questão de nós termos esse pensamento e essa conduta positiva frente à vida é o que faz toda a diferença na nossa caminhada diária. Então, para fechar, né, porque o meu vídeo já ficou extenso, é um livro interessante, é um livro que realmente faz sentido você ler e, claro, o que fez sentido para mim foram essas observações que eu expus aqui. Mas para você, de repente, sejam outras que irão fazer sentido e você só terá consciência disso a partir do momento que você se propor a ler. Então, esse é um dos livros que eu realmente indico porque eu gostei bastante. Espero ter ajudado. Até o próximo. Tchau, tchau!